Então vamos lá, continuando a nossa aula, vamos falar agora de Geoffroy de Mazetier. Eu terminei a outra aula falando um pouquinho dele e falando que eu gosto muito, né, do trabalho do Mazetier, embora trabalhe também com outras linhas, com outros autores, com um pessoal mais contemporâneo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas do Mazetier, igual Huizinga, né, é um escritor clássico. E como um escritor clássico, a gente não pode deixar de lado, né, tudo que ele produziu. Então, do Mazetier ele tem assim, o pensamento principal, né, dele é que o lazer é fruto da sociedade moderna. E eu concordo com isso. E essas características, na verdade, elas emanam dessa sociedade industrial, né, que vamos pensar em 1970, quando as primeiras os primeiros estudos aqui no Brasil começaram a ganhar corpo, a serem feitos a partir dessa sua influência. Então a gente entende, né, que naquela época a sociedade industrial era muito forte, tinha uma presença muito forte, e daí ele tem algumas ideias, né, sobre o lazer, né, que contrapõe aí, por exemplo, o que o Huizinga falava, que o lazer sempre esteve presente na história da humanidade. Ele acredita que apareceu a partir dessa sociedade industrial. São discussões diferentes, né? Ele entende o lazer um pouquinho diferente de Huizinga, mas como eu falei para vocês, nós precisamos ter essa noção do que eles falam e a gente perceber como isso se complementa, né? Então, por exemplo, o Dumazedier, ele fala o seguinte, que a civilização urbana e industrial caminhava em direção a uma civilização do lazer, sendo esta constituída por um conjunto de atividades diferentes das atividades produtivas e das obrigações sociais, que apresentam a estas novos problemas, surgindo como um elemento perturbador da cultura de nossa sociedade. Tomando como referência essa sociedade, esse autor busca estabelecer critérios, formas e significados para elaborar sua proposta teórica e conceitual sobre o lazer. Dumazedier ele acreditava que as pessoas estavam caminhando para uma civilização assim meio que livre de obrigações, o que na verdade não era verdade dentro daquele contexto da civilização urbana e industrial, né? Por quê? Porque as pessoas começavam a ficar muito focadas aí no trabalho, trabalhando muito tempo e estava esquecendo de tudo. Só que daí, nesse livro, né, Lazer e Cultura Popular, de 1973, né, ele estabeleceu três funções para o lazer, que hoje ela é conhecida como a teoria dos 3Ds. Então, o lazer para ele tinha a função do descanso, do divertimento e a função do desenvolvimento. Né? Descanso, divertimento e desenvolvimento. A função do descanso era entendida, né, como um reparador das deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes da obrigação cotidiana, e particularmente do trabalho. Ou seja, falando bonitinho em termos atuais, essa função do descanso é para aliviar o estresse, né? A gente fica muito estressado com o trabalho, com problemas, com a vida, com o cotidiano, com tudo, tudo, tudo. E isso vai prejudicando a gente, deteriorando a gente física e psicologicamente, trazendo um monte de tensão, deixando a gente nervoso e tudo mais. Então a ideia era de Dumazedier é usar o lazer com essa função de fazer a pessoa descansar, reparar, se restabelecer, se recrear, ou seja, criar novamente um novo ser, ok? A função do divertimento, né, estava relacionada ao tédio, então era um fator de equilíbrio, um meio de suportar, né, essa disciplina e a coerção necessária na vida cotidiana, ou seja, quem começou, né, quem já trabalhou em indústria,
em linha de produção sabe que às vezes é entediante trabalhar, fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora, e você não tinha uma forma de fugir daquilo, né? Então, a ideia do lazer, para você se divertir, era uma compensação, né? Para você poder contemplar, sair desse meio sério, chato, repetitivo e deixar fruir, né? Você fazer coisas no seu dia a dia e nos momentos que lhe eram permitidos, né? Fazer coisas que iam te divertir, te tirar desse tédio, né, da repetição aí do trabalho. E a função do desenvolvimento é a respeito das formas de aprendizagem. Então, o que eu posso desenvolver na recreação? Né? Eu posso desenvolver o que eu quiser. Então, eu posso desenvolver minha personalidade, posso desenvolver capacidades e qualidades físicas, a minha participação social, a minha liberdade, desenvolver a minha prática cultural. Então, eu tenho N possibilidades de desenvolvimento a partir do lazer. E por que esse desenvolvimento é importantíssimo para a gente? Se ele é divertido, se ele traz para a gente prazer, ele se torna significativo. A ideia da aprendizagem nesse contexto é muito maior, né? Então, Dumazedier definia o lazer assim: um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para se divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Ou seja, Dumazedier defendia o lazer no tempo livre. Você já cumpriu todas as suas obrigações do seu dia. Já está livre de todas essas obrigações. Fez o que tinha que ser feito. Agora é a hora do seu lazer. E daí você pode escolher repousar, você pode escolher se divertir, você pode escolher se desenvolver. Aí a escolha é única, pessoal, ok? Então, isso, né, corrobora com a, as outras ideias, outros autores que defendem que o lazer ele é feito no nosso tempo livre. Livre do quê? Das nossas obrigações diárias. Tá? Agora, o que não é lazer, né, do Mazedier, também ele fala algumas coisas. Por exemplo, professor, eu trabalho com recreação e lazer, meu trabalho é muito divertido, é muito legal, eu gosto muito, eu me desenvolvo, eu descanso no meu trabalho, né, porque eu não tenho estresse nenhum, eu me divirto pra caramba. Estou fazendo lazer? Não. Dom Dias já fala, trabalho profissional não é lazer, é a sua obrigação. Ah, um trabalho suplementar ou de complementação. Não, professor, eu sou, eu trabalho numa loja, eu sou vendedor, só nos meus momentos de folga que eu vou lá trabalhar com lazer, né, com recreação. Também é trabalho. Você está lá cumprindo a sua obrigação, não é lazer. Só vai ser lazer quando você for lá de livre, espontânea vontade, ok? Os trabalhos domésticos, né? Arrumação da casa, criação de animais, alimentação, tudo que você for fazer não é lazer. Atividades de manutenção, né? A sua refeição, higiene, seu sono, também não é lazer. Professor, mas ele fala antes que na hora da função do descanso, o repouso é lazer. Sim, mas não o sono restaurador que você precisa diariamente. São coisas diferentes. Antes desse sono restaurador, eu vou repousar. Repousar não quer dizer dormir. Eu posso estar simplesmente descansando. Deitei na rede e vou ficar lá. Estou repousando. Acidentalmente posso dormir. Mas não é o sono que eu faço diariamente para restaurar as minhas forças, ok? As atividades rituais, né, ligadas a cerimonial, de obrigação familiar, espiritual e tal, também não são atividades de lazer. E atividades de estudos interessados. Então, quem está aqui na faculdade
estudando recreação e lazer, não está fazendo lazer. Tá? Essa atividade de estudo desinteressada pode entrar lá no desenvolvimento. Sim, tudo bem. Mas quando ela é interessada em cursos preparatórios, coisas assim, não, não é lazer. Então, olha lá, Dumazedier ele busca superar a visão de lazer como simplesmente oposição ao trabalho, ou seja, superar a visão de que, se não está trabalhando, está realizando práticas de lazer. Nesse sentido, Dumazedier pensou o lazer por oposição aos conjuntos das necessidades e obrigações da vida cotidiana. Nem sempre o que eu estou fazendo fora do meu trabalho é lazer, mas o que é oposição a essas necessidades e obrigações de vida cotidiana, isso sim pode ser encaixado como lazer. Perfeito? Vamos continuar. Renato Requicha, né? Ele também pensa o lazer a partir da liberdade de escolha pessoal, né? Só que daí ele entra numa outra parte que fala da dimensão do lazer no Brasil. Na verdade, para ele, né, para o Requicha, ele fala que o lazer é oposição, né, à ocupação, não, melhor, desculpa, oposição não, é uma ocupação não obrigatória, ou seja, de livre escolha. Você vai lá e escolhe o que você quer fazer, né? E daí, o que ele entende também é o seguinte, o lazer, ele relaciona, né, o lazer aqui no Brasil como processo de desenvolvimento e urbanização. Aí ele começa a colocar o Estado como promotor de políticas públicas para o lazer. Então, ele se apoia aí, vamos dizer, em, na possibilidade do Estado, né, do governo, o Estado não somente o governo estadual, mas o governo, a instituição Estado, tá, quem rege aí o país, como promotor dessas políticas públicas. O Estado tendo a obrigatoriedade ou a função de oferecer e oportunizar o lazer às pessoas, ok? Aí, daqui a pouquinho a gente vai falar de Nelson Carvalho Marcelino. Aguarda um pouquinho só.